Classificação dos atributos. Para nos ajudar na construção do modelo entidade-relacionamento, nós precisamos fazer uma classificação dos atributos. É como se fosse um detalhamento do entendimento daquelas características da entidade, tá? Os atributos, eles têm várias classificações que vão nos ajudar, como eu falei para vocês no momento anterior, que aquela representação dos atributos, né, dentro do diagrama entidade-relacionamento, ela vai depender dessa classificação. Então, isso aqui vai ajudar bastante a gente. É um exercício bem legal para a gente ter mais habilidade no processo da construção do modelo, tá? Bom, primeira classificação. Um atributo pode ser simples ou composto. Os atributos simples são aquelas informações indivisíveis. E o atributo composto é uma informação, ou seja, uma característica, né, que pode ser dividida em outros atributos simples. Por exemplo, número de matrícula. Será que a gente pode dividir o número de matrícula em outras informações mais simples do que ela? Não. Então, o número de matrícula é para nós um atributo simples. Agora, olha só, o endereço. O endereço, naquele caso nosso exemplo, ele pode ser considerado um atributo composto, porque ele é composto por partes menores, né? Partes mais simples, indivisíveis. Então, o composto, a gente divide, ele é um atributo composto, pois a gente pode dividir esse atributo em outros atributos simples, que são indivisíveis. Então, logradouro é uma divisão do endereço, número é outra parte, bairro é outra parte, cidade é outra parte, o CEP é outra parte, componente do endereço. Entendido? Muito bem. Um atributo pode ser primitivo ou derivado. Atributo primitivo é aquele quando não é possível obter um valor através da derivação de outro atributo. Vai ficar mais fácil a gente entender o derivado. O derivado é quando o seu valor é obtido através de outro atributo. Data de nascimento pode ser considerado um atributo primitivo, mas a idade é um atributo derivado. Derivado de quê? Se você tem a data de nascimento de uma pessoa, você não consegue calcular a idade dessa pessoa? Então, a idade pode ser considerada um atributo derivado. Derivado porque ele é obtido através da data de nascimento. É como se fosse uma informação calculada, certo? Então, data de nascimento é um atributo primitivo porque ele não é possível você obter um valor através da derivação de outro atributo. Como é que você vai obter a data de nascimento de uma pessoa através de uma outra informação prévia? Não faz muito sentido isso. Mas a idade você consegue calcular essa informação através da data de nascimento. Os atributos podem ser monovalorados ou multivalorados. Um atributo é monovalorado quando a entidade possui um único valor para essa característica. Por exemplo, nome. Eu me chamo Rosana. Será que eu me chamo Rosana e um outro dia eu me chamo Maria e outro dia eu me chamo Teresa? Não, eu tenho um nome, certo? É o único nome. Eu sou uma representante da entidade aluno, por exemplo. Então, a entidade aluno tem como característica o nome do aluno, né? Será que aquele aluno, ele tem vários nomes? Não, ele tem um nome apenas, né? Um primeiro nome, ele tem um sobrenome ou dois sobrenomes, mas ele tem aquele sobrenome, certo? Ele tem aquela informação, ele não muda de nome, de sobrenome toda hora, ele não tem vários. Agora, telefone. Telefone, nós podemos ter vários números de telefone. Vamos supor que numa certa situação eu posso cadastrar
2, 3 telefones possíveis para entrar em contato com um cliente, por exemplo. Então, vamos pensar, a entidade cliente, ela pode ter um atributo telefone, o cliente pode ter um atributo telefone, que eu posso permitir o cadastro de vários telefones para aquele único cliente. Aquele cliente, ele tem um nome. Então, o nome, eu não posso permitir que aquele cliente, João, ele tenha vários nomes para ele. Não, ele se chama João. E telefone? Ele tem o telefone 1234, ele tem o telefone 5678, ele tem o telefone da casa da mãe dele, ele tem o telefone da... Certo? Ele tem vários contatos, tem vários números de telefone. Então, o atributo número de telefone pode ser multivalorado. Ou seja, ele pode possuir mais de um valor, permite a inclusão de mais de um valor para essa característica. Certo? Um atributo pode ser chave ou pode não ser chave. O que é um atributo chave? O atributo chave, esse atributo, ele possui um valor distinto para todas as entidades de um mesmo tipo de entidade. Assim, esta restrição proíbe que duas entidades tenham o mesmo valor para este atributo. Por exemplo, você é aluno, você tem um número de matrícula. Não tem nenhum outro aluno na escola que tem exatamente o mesmo número de matrícula que você. CPF, cada um tem o seu, cada pessoa, vamos supor, CPF é uma característica da entidade pessoa. Cada pessoa física tem um número de CPF único. Não tem duas pessoas distintas, duas entidades distintas do tipo de entidade pessoa que tem o mesmo número de CPF. Mesma coisa o RG, certo? Então, atributo-chave é aquele atributo que possui valor distinto para todas as entidades de um tipo de entidade. E isso é uma restrição forte, tá? CPF, RG, número de matrícula, números identificadores, código do cliente, código de barras, identificador único daquela coisa. Há exemplos de alguns atributos que não podem ser chaves. Nome. Vamos pensar em nome de aluno. Será que dentro de uma turma eu posso ter 2 alunos distintos com o mesmo nome? Exatamente com o mesmo nome? Posso. Tem Maria de Oliveira. Posso ter 2 Marias de Oliveira na mesma turma, na mesma sala, na mesma escola, no mesmo cadastro, certo? Então, o nome, ele não pode ser considerado uma característica que pode ser levada em conta para identificar uma entidade, uma representação daquela entidade dentro daquele tipo de entidade, daquele conjunto de coisas, certo? Endereço. Endereço também você não pode usar essa informação para identificar uma pessoa, identificar uma empresa. Vamos supor que você tenha o cadastro de clientes de uma loja, certo? E aí, cliente tem nome, tem RG, tem CPF, tem endereço e tem telefone. Imagina se você colocar o atributo endereço para identificar as pessoas, o seu cadastro de clientes. Você não pode ter 2 clientes distintos que moram na mesma casa, exatamente no mesma rua, no mesmo número, na mesma casa? Pode. Então, endereço não é um exemplo de atributo que pode ser chave. Nota numa disciplina. Você pode ter, dentro de uma turma, por exemplo, nossa turma de banco de dados, você pode ter 2, 3, 4, 10 alunos distintos que ganham obtêm a mesma nota numa determinada disciplina, na disciplina de banco de dados. Todo mundo tirou 5 no primeiro exercício de banco de dados. Então, nota
não pode ser um valor, né? Um valor distinto que pode ser considerado único, atributo-chave para uma determinada entidade. Resumido, um atributo-chave é aquele atributo que identifica uma entidade dentro daquele conjunto. CPF é um identificador, RG, número de matrícula, código do cliente, código de barras. E um atributo, ele pode ter uma característica de poder ser nulo ou não poder ser nulo, tá? Vamos pensar num cadastro. Quando que você pode não ter a informação de uma determinada entidade? Por exemplo, cliente de uma loja. Então, um cliente para nós é uma coisa que tem CPF, nome, endereço e telefone, certo? Será que a gente pode cadastrar um cliente sem identificar o nome dele? Sem colocar o valor do nome dele? Como que ele se chama? Acredito que não faz sentido, né? Você tem lá o CPF, apesar de que pelo CPF você pode puxar o nome da pessoa, mas para aquele cadastro ali não faz sentido você cadastrar um cliente sem colocar o nome dele. Eu acredito que cliente não é um atributo que pode ser nulo. Mas e telefone? Você pode ter um cliente que não tem telefone, né? Se obrigatoriamente naquele seu cadastro você tem que dizer, o cliente tem que informar pelo menos um telefone de contato, aí você deixa aquele telefone com a restrição que não pode ser nulo. Mas se não, se você é só uma coisa de contato com o cliente, você pode colocar que telefone pode ser um atributo que pode ter um valor nulo ali numa determinada situação. Outra situação, complemento. O complemento de casa, né, do endereço, pode não ser um atributo que faça sentido para todas as pessoas, né, num cadastro também. Porque pode ter uma pessoa, geralmente o complemento, ele é uma característica de quem mora em prédios, né, em apartamentos. Então, não faz sentido para quem mora numa casa. Então, qual que é a restrição? Você tem que restringir, todo mundo tem que informar o complemento do seu endereço? Não. Aquela informação do complemento, ela pode ficar nula para determinados casos, para você conseguir fazer aquele cadastro. Então, existem 3 situações básicas aqui que a gente não consegue, não pode informar o valor de um determinado atributo. Quando esse atributo não possui valor, por exemplo, no tipo de entidade aluno, o atributo telefone para a entidade João não tem valor, pois realmente essa entidade, o João, não tem telefone, né? Outro caso, a omissão. Por exemplo, a entidade João tem telefone, mas ele não quis colocar ali naquele determinado caso. Não era obrigatório para aquele cadastro. Vamos supor que é um cadastro de cliente de compra online ali, né? Aí você tem que informar, o cliente tem que informar pelo menos um telefone de contato. Então você não pode colocar aquela informação telefone como restrita, né? Como omissa, né? Não pode omitir aquela informação. E uma outra situação não se aplica. Por exemplo, a entidade João não possui valor para o atributo complemento, pois mora em uma casa. Então, existem situações que você tem que ver, de acordo com o seu negócio, de acordo com aquela situação que você está modelando, se é permitido ou não um valor nulo para aquele determinado atributo, ok? Muito bem. Então, voltando ao nosso projeto da universidade. Vamos pegar cada entidade, listar os seus atributos e as respectivas classificações de cada um deles. Então, eu pedi para vocês aí pegar papel e caneta e anotar para cada entidade o nome de cada atributo, né? E agora nós vamos fazer a classificação desses atributos. Muito bem. Matrícula. Matrícula do estudante. De acordo com a nossa classificação, matrícula
pode ser um atributo simples, ou seja, ele não é composto por outros valores, ele é primitivo, é monovalorado, é um atributo-chave, porque nenhum estudante vai ter o mesmo número de matrícula do que um outro estudante, e não pode ser nulo. No geral, né, regra, né, todo atributo que é chave, ele não pode ser nulo, ok? Bom, ele é primitivo porque ele não deriva de nada, né? E ele é monovalorado porque cada estudante tem um e somente um número de matrícula. Nome. Nome pode ser considerado um atributo composto, porque a gente pode querer detalhar que um nome é composto por nome e sobrenome, tá? Como está informado aqui, ó, geralmente quando a gente coloca que um atributo é composto, a gente coloca entre parênteses aqui só para nos ajudar qual que é a composição desse atributo. Nome é primitivo, é monovalorado, não é chave, você não pode atribuir que essa característica pode ser uma identificadora da entidade estudante e não pode ser nulo. Ele continua não podendo ser nulo, porque não faz sentido você cadastrar um estudante dentro daquele sistema e não informar o nome dele. Endereço. Endereço nós vimos lá bem na descrição que ele é composto. Ele é composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado. Ele é primitivo, porque ele não deriva de nada. É monovalorado neste caso, mas se você quisesse cadastrar mais de um endereço de contato para o estudante, aí você poderia permitir multivalorado, ok? Nesse caso aqui, eu estou considerando que o endereço é monovalorado. Então, isso é uma decisão do negócio que você está modelando. Endereço não é chave e não pode ser nulo, ou seja, estou obrigando o estudante no cadastro a cadastrar pelo menos um endereço de contato. Sexo é simples, é primitivo, porque não deriva de nada, monovalorado, porque a pessoa tem um e somente um sexo, não é chave e não pode ser nulo. Próxima entidade, disciplina. Código da disciplina é um atributo simples, é primitivo, é monovalorado, pode ser um atributo-chave para nós, porque é como se fosse aquele código identificador da disciplina, e como ele é um atributo-chave, que nós estamos considerando aqui, então ele não pode ser nulo. Nome da disciplina é simples, é primitivo, é monovalorado, não é chave e não pode ser nulo. Por que ele não é chave? Porque às vezes você pode ter duas disciplinas distintas, duas disciplinas oferecidas por departamentos distintos, por exemplo, com o mesmo nome, na mesma instituição. Então, não faz muito sentido você colocar um nome como o identificador daquela disciplina, tá? Créditos. É o número de créditos da disciplina, né? Se ela tem 2 aulas semanais, 4 aulas semanais, esse tipo de coisa. Então, ele é um atributo simples, primitivo, porque não deriva de nada, é monovalorado, porque uma disciplina tem somente um número de créditos, né? Uma disciplina, por exemplo, banco de dados é 3 créditos, né? Tem 3 aulas semanais. Ela tem 3 aulas semanais, né? De vez em quando ela tem 2, outra vez ela tem 3, outra vez ela tem 4. Não, ela tem 3 aulas semanais. Não pode ser chave, porque você pode ter disciplinas diferentes com o mesmo número de créditos, e não pode ser nulo, que é uma informação importante para aquele cadastro da disciplina. Departamento. Código do departamento é simples, é primitivo, é monovalorado, é chave, porque é o identificador do departamento. Departamento 1, departamento 2, departamento 3. E como ele é chave, não pode ser nulo. Nome. Nome do departamento é simples, é primitivo, é monovalorado, não pode ser chave,
Não faz muito sentido você ter 2 departamentos diferentes com o mesmo nome, mas aqui nós vamos atribuir que o nome não pode ser chave, tá? E é uma informação importante, não faz sentido você cadastrar um departamento sem identificar o nome dele, então ele não pode ser nulo. E a localização do departamento é simples, é primitivo, é monovalorado, não é chave, porque você pode ter departamentos diferentes no mesmo lugar, no mesmo prédio, né? E não pode ser nulo. Professor. Tem o identificador do professor, o ID do professor, como se fosse um número de matrícula. Ele é simples, primitivo, monovalorado, é o atributo chave dessa entidade e não pode ser nulo. CPF é simples, é primitivo, é monovalorado, porque um professor tem somente um número de CPF. É chave também, tá? Depois nós vamos fazer uma decisão de qual chave que nós vamos levar em conta, tá? Então, numa entidade, nós podemos ter mais de um atributo que pode ser a chave daquela entidade. Nós chamamos isso de chave candidata, tá? Então, ID e CPF são candidatos a ser chave identificadora de professor. Então, CPF é chave e não pode ser nulo. O nome do professor vai ser composto, porque nós queremos separar por nome e sobrenome. São 2 atributos simples, né? Então, ele é composto, é primitivo, é monovalorado, porque o professor tem e somente um nome. Não é chave, porque você pode ter 2 professores distintos com o mesmo nome. E não pode ser nulo, porque não faz sentido você cadastrar um professor sem cadastrar o nome dele. E nós falamos que o professor, ele tem vários contatos. Então, eu estou dizendo aqui que o contato do professor é um atributo, né? Um atributo que vai falar assim, olha, é um atributo composto por nome, que é o nome do contato, o e-mail do contato, o telefone do contato. Esse contato é primitivo, porque não deriva de nada, é multivalorado. Por que ele é multivalorado? Porque lá na nossa descrição do nosso estudo de caso, nós falamos que um professor pode ter vários contatos. Então, vamos supor, a Maria tem como contatos o João e o José. Ela tem 2 contatos, o João e o Zé, né? É multivalorado. Tem o Joaquim também. Então, ele tem vários contatos ali da Maria. Tem vários valores de nome, e-mail e telefone que compõem um contato, que são contatos da Maria, certo? Então, ele é multivalorado, como se fosse o telefone. Maria pode ter vários telefones, Maria pode ter vários contatos. Então, o contato aqui nesse caso é multivalorado. Não pode ser chave, que não faz sentido, né? E pode ser nulo. Você pode ter um professor que não tem contato nenhum cadastrado ali, certo? Então, contato pode ser nulo. E agora a avaliação. Uma avaliação, segundo a nossa descrição, é uma coisa que vai ter que ter a data, a hora daquela avaliação feita pelo aluno, né? Que não é identificado o aluno, que é uma avaliação anônima. Então, é a data, a hora da avaliação. A data, a hora é simples, é primitivo, não deriva de nada. Se a avaliação foi feita naquela data, hora, é naquela data, hora, não tem outra. Então, ele é monovalorado. Aqui nós vamos dizer que a data, hora é meio que uma chave da nossa avaliação, tá? Essa chave aqui, a gente vai discutir um pouco mais sobre ela depois, certo? E não pode ser nulo, porque se uma avaliação foi feita, ela foi feita numa determinada data, hora, e isso aí é importante para nós. E também porque nós vamos considerar isso como chave depois, tá? Então, não pode ser nulo. A nota que o aluno anônimo deu naquele professor, então ele é simples, a nota é simples, primitivo, monovalorado, que é uma nota apenas naquela avaliação. Uma avaliação tem uma nota, né?
Não é chave, porque posso ter avaliações distintas para o mesmo professor, né, com a mesma nota, e não pode ser nulo, porque como é que você faz uma avaliação sem dar a nota? Não tem como, então não pode ser nulo. E um comentário. O comentário é simples, é primitivo, para cada avaliação, a gente permite ali naquele sistema que nós estamos modelando, vou permitir apenas um comentário, tá? Então, suponha que você fosse permitir mais de um comentário para aquela avaliação. Então, isso aqui não seria monovalorado, seria multivalorado, ok? Mas aqui eu vou permitir um comentário, como se fosse uma observação daquela avaliação, e não é chave, mas pode ser nulo, não é uma coisa obrigatória. Tá? A pessoa pode simplesmente só dar uma nota para o professor, não fazer comentário algum, ok? Então, nós tínhamos aqui o nosso esquema de entidades, né? E aqui eu vou colocar a representação de cada um dos atributos de cada uma das entidades. Então, olha só, a matrícula, como a gente disse que matrícula do estudante é o identificador, é a chave, então a bolinha é preenchida, certo? Lembra que eu falei que um atributo, né, é identificado por uma bolinha com um tracinho assim? Então, em alguns casos, né, em alguns casos especiais, de acordo com a classificação do atributo, essa representação gráfica aqui, nosso esquema, nosso desenho, ele muda um pouquinho. No caso, toda a entidade, a gente vai ter que identificar, né, ter um atributo que é chave daquela entidade. Então, o atributo que é chave da entidade, bolinha preenchida, ok? Quando o atributo é composto, que é o caso do nome aqui, que é composto por nome e sobrenome, então a gente tem aqui o nome do atributo, que aqui por coincidência é nome, né? E aqui, ó, como se fossem uns ganchinhos aqui, né? A composição desse atributo. Então, o nome é composto por nome, ou primeiro nome, e o sobrenome. O estudante, ele tem um endereço, que também é composto por logradouro, número, bairro, cidade e estado, e ele tem sexo. A disciplina tem o código, então perceba que o código, como ela é identificadora, o código é a chave, né? Pode ser um atributo-chave de disciplina, então ela veio preenchida. Então, chave da disciplina é o código, nome da disciplina e os créditos, que é o número de crédito, né? 2, 3. Departamento, código do departamento, que é bolinha preenchida, porque é a chave, nome e localização. Professor tem o identificador, que é a bolinha preenchida ali, chave do professor, nome, CPF e o contato. Aqui eu esqueci de colocar, mas o nome do professor a gente também teria que colocar a composição aqui por nome e sobrenome, tá? Aqui, ó, em contato, nós temos que um professor pode ter vários contatos, ele pode ter mais de um contato, ou ele pode não ter contato nenhum. Então, aqui a gente é uma maneira da gente falar aqui, ó, que contato é uma característica de professor e o professor pode ter de 0, ou seja, nenhum, até vários, N contatos, certo? Então, essa aqui é a forma que a gente mostra aqui um atributo multivalorado. Ele pode ter 0, então quer dizer, não é obrigatório ter contato cadastrado, como ele também pode ter vários contatos cadastrados. Agora, a avaliação. A avaliação, nós vimos que ela tem que ter uma data e hora, uma nota e o comentário, que aqui não é obrigatório, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente ainda vai voltar nesse assunto. A data-hora da avaliação, a gente está considerando aqui como se fosse a identificação, né? A chave da avaliação, tá bom? Só considerando isso aqui por enquanto. Muito bem.
Então, agora, nós vamos fazer um pequeno exercício de classificação dos atributos. Vou colocar vários estudos de caso aí para vocês. Vocês vão identificar as entidades, identificar os atributos e fazer toda a classificação dos atributos, ok?